Wandinha tinha tudo pra dar errado. É um derivado de uma série do passado, com uma atriz praticamente desconhecida e uma pegada mais adolescente, mais teen. A galera da nostalgia lembrava da Christina Ricci como Wandinha. A galera mais nova nem sabia que a Família Addams existia. Netflix tinha pirado? Pirou a Netflix? Não, Wandinha foi um sucesso, virou fenômeno, você sabe disso. De uma hora pra outra, tava todo mundo falando da Diana Ortega pra cá, Diana Ortega pra lá. Cadê a segunda temporada, etc. Pô, Diana Ortega virou astro total. Astra? Como é que fala isso? Não sei. Bem, isso agora pode mudar. A atriz Diana Ortega tá surtada nas entrevistas e já tem gente falando em cancelar a série. Por que isso? Você vai entender essa polêmica agora. Inês Trans, Peter aqui. Eu gosto muito dessa pausa antes de entrar no vídeo para trazer um contexto para vocês. No caso da Família Addams, merece demais. Eu sei que boa parte de vocês é uma galera mais jovem, né? Não que eu seja velho, eu não sou velho, eu sou jovem também. Mas eu imagino que muitos de vocês nem sabem que a Família Addams está nas telas desde a época da televisão em preto e branco. Exatamente, preto e branco mesmo. Sim, tua avó viu muito. Eu não, sou jovem, para com isso. Mas a verdade é que a Família Addams original estreou em tiras de jornais em 1938. Porra, galera, onde você tava em 1938? Você era o quê? O que você tava? Na Terra, provavelmente, né? Não sei. Ou no cálcio do osso do seu pai, do seu avô, talvez, do seu bisavô. Os personagens da Família Addams são tão antigos quanto o Superman. Foram mais 50 anos nesse formato. A primeira série estreou na TV em 1964. E nem cores tinha, estreou realmente preto e branco. Aí de lá pra cá virou filme, virou série animada, virou longa de animação, jogos. É o pacote completo, realmente fez um baita sucesso, né? Até na Corrida Maluca, lembra da Corrida Maluca? Enfim, o humor dos personagens não envelhece nunca. É incrível isso, né? Parece que vai sempre acompanhando a gente. Eu tenho certeza que teus filhos vão ver alguma coisa com o nome Família Addams. Seus netos vão ver isso. Quando o negócio é bom, ele dura pra sempre. Ou pelo menos muitas décadas. Mas e a Wandinha? Aí já é outra história. Aí já é treta. E já vai comentando aqui embaixo. Você curtiu Wandinha? Você tá no hype pra uma nova temporada? Comentem. Tá aqui embaixo. Deixa aqui embaixo. Vamos lá. Bom, a escolha da atriz da Diana Ortega pra viver as personagens de Wandinha foi perfeita. Não tenho o que falar. A atriz não só tem um perfil físico parecido com a personagem, como também ela é mal-humorada na vida real. Mas é uma mal-humorada gente boa, né? E mesmo com o sucesso da série, a Diana Ortega saiu detonando o próprio trabalho. A atriz chegou a afirmar que a série não dava orgulho pra ela. Porra, aí queima, né? Numa entrevista para um podcast, a Diana Ortega reclamou demais. Abre aspas. Tudo que ela faz, tudo que eu tive que interpretar não fazia sentido para a personagem dela. Ela estar em um triângulo amoroso não fazia sentido. Fecha aspas. E a Diana Ortega também admitiu que não se comportou direito durante as gravações. Ela mesma reconheceu que não foi profissional. Ela falou que mudou diversas falas, porque ela não concordava com o que estava escrito no roteiro. Olha isso. Ela falou o seguinte, abre aspas. Eu tinha que sentar com os roteiristas e eles diziam, espera, o que aconteceu com a cena? E eu tinha que explicar porque não podia fazer certas coisas. Eu me tornei muito protetora com ela. Então assim, a Diana Ortega comprou uma briga feia com os patrões dela, com quem fazia o checão dela, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer, concorda? O produtor, o Steven The Knight, ele descascou a atriz depois disso. Ele disse o seguinte no Twitter. Ela é jovem, então talvez ela não saiba, mas deveria. Ela também deve se perguntar como se sentiria se os showrunners dessem uma entrevista e falassem sobre quão difícil ela era. Esse tipo de declaração está além da mesquinhez e toxicidade. Amo o trabalho dela, mas a vida é muito curta para lidar com pessoas assim no mercado. Assinou ou não assinou carta de demissão da atriz? Até o momento não se sabe se a Diana Ortega vai ser substituída na série. É um dilema danado, né? A atuação dela foi uma das principais razões pro sucesso da Wandinha. Mas também fica difícil continuar com esse climão, vocês sabem disso. Por outro lado, a Diana Ortega virou produtora também. E aí, demite ela do papel, mas mantém ela na produção? Bota pra correr de vez? O fato é, galera, a gente sabe disso, já deve ter ouvido isso, né? Roupa suja se lava em casa. Diana Ortega falar mal dos roteiristas de Wandinha de uma forma pública, aberta, foi um crime grave pros padrões de Hollywood. Você pode até falar, qual o problema? Falou nada demais. Pra você não. Pros padrões de Hollywood, sim. Ok? Você não é patrão dela pra falar que ela não falou nada de errado, entende? Mesmo que ela esteja com a razão de reclamar, a impressão que passa é que o sucesso subiu a cabeça. Não é elegante isso. Queimar o filme dos outros é sempre ruim. Isso era algo que podia ser resolvido internamente. Até porque a atriz virou produtora também. Então ela tava em contato direto com quem tá nos bastidores. Dá pra sentar numa mesa e conversar nos bastidores, entende?
Aí o produtor foi lá e jogou mais lenha na fogueira ainda. E a Jenna Ortega também já revelou que não tá feliz com o sucesso da série. Olha isso. Porque inicialmente ela nem queria pegar o papel. Sente só o que ela disse. Eu tinha feito muita TV na minha vida. Foi apenas nos últimos 3 ou 4 anos que pude começar a trabalhar no cinema. Eu estava com medo de que, ao assinar outro programa de televisão, isso pudesse me impedir de fazer outros trabalhos que eu realmente queria e com os quais me importava. Ela recusou o papel, galera. Recusou. E só aceitou quando o próprio Tim Burton pediu. Você não diz não pra Tim Burton, né? Vamos combinar. Só que a Jenna Ortega achou que a série ia virar um bagulho nichado, entende? Pô, pensa bem, a série sobre uma menina gótica que veio da família Addams. Não tem como fazer sucesso. Fez sucesso. E aí a vida da Jenna Ortega mudou. Sente só o que ela disse sobre o sucesso. Isso adiciona um nível de estresse e insegurança porque eu estou finalmente recebendo ofertas para lugares que eu quero estar, mas eu não quero ser conhecido especificamente por isso. Olha, é o seguinte, o que eu vejo é claramente a atriz desistindo ou sendo demitida de Wandinha. Ela não quer ficar marcada pela personagem. Os produtores estão full pistola com as declarações dela. Eu acho até que se você fosse produtor, tu também estaria full pistola. Pensa o seguinte, que eu imagino que deva ter gente agora defendendo ela aqui agora, ok? Eu não tenho como defender a declaração dela. Pra mim não dá. Se coloca como produtor, como uma pessoa que tá botando dinheiro pra produzir a série, pra pagar ela. E ela fala esse tipo de coisa. Porque isso afasta os fãs. Até quem gosta da Jenna Ortega se sente um pouco até traído, né? Até agora a Wandinha segue renovada pra segunda temporada, né? Não tem nada oficial que foi cancelado. Não tem data de estreia, a gente sabe que até lá tudo pode acontecer. Eu vou continuar acompanhando essa treta e qualquer novidade eu vou trazer pra vocês aqui no canal. Agora vamos imaginar esse cenário. Jenna Ortega tá fora. Quem que você acha que poderia ser a nova Wandinha? Ou seria melhor cancelar a série logo? Comentem e toca aqui. Não sai sem sua inscrição. Subscription. Toca aqui agora. Bota a sua digital, pode ser a digital esquerda. Tá fazendo? Senti. E ativa o sininho. Isso sim é maneiro demais. Porra, aí, tamo junto nessa jornada. Espero você no próximo vídeo, sempre casca grossa. Até a próxima. Fui!